Como a análise descritiva nos ajuda? Descreve o nosso banco de dados, como por exemplo, quando pegamos uma amostra ou uma população e queremos saber um indicador X. Mas o que é amostra e ou população? A população é o conjunto completo que pretendemos analisar. Já a amostra é apenas uma porção que escolhemos para analisar. Como, por exemplo, para saber se um bolo de morango é gostoso, você precisa comer o bolo todo? Não, né? Então pegamos apenas uma fatia, ou seja, uma amostra, e já conseguimos saber o resultado. A análise descritiva nos ajuda a entender o que está acontecendo dentro de uma organização, nos auxiliando de forma a compreender nosso público. Ela nos ajuda a entender tanto o que está acontecendo no momento, como o que já aconteceu. Favorece você a entender melhor os seus consumidores, como por exemplo, quando sua empresa ou microempresa vai fazer o lançamento de um produto. Para lançar o produto, você terá que saber que tipo de pessoa comprou anteriormente os seus produtos, em que região, em quais canais de venda, como WhatsApp, Instagram, presencial e etc. E com que frequência. Esses dados lhe auxiliarão no próximo lançamento de produto, pois você já estará mais familiarizado com o seu consumidor e a chance de obter sucesso no novo produto será gigante. Como coletamos os dados? Os dados são coletados através de censos. Você deve estar se perguntando, mas o que é censo? Censo é estudar tudo o que foi coletado daquela população, ou seja, realizar censos é adquirir informações. Um exemplo de coleta de dados é quando o IBGE vai na sua casa. Aquela pesquisa que eles realizam, ali é um censo. Agora vamos fazer uma abordagem sobre regressão linear e regressão logística. A regressão linear prevê uma variável dependente contínua, como por exemplo, para predizer as possíveis notas das provas. As notas é uma variável contínua, certo? E a nota seria a sua variável dependente, porque é o que você quer prever. Então, nesse caso, usamos a regressão linear. Já a regressão logística usamos para prever uma variável dependente categórica, como por exemplo, para dizer se um aluno da Unifor foi reprovado ou aprovado. Esse ser aprovado ou não é a mesma coisa de dizer sim ou não. Então temos binário, e para estimar isso, usamos a regressão logística binária. Iremos apresentar uma experiência real que nos possibilitará entender um pouco mais dos assuntos aqui abordados. Um médico deseja saber se seus pacientes nos últimos 15 dias foram formados por uma quantidade maior de homens ou mulheres. Nesse exemplo, utilizamos os dados de natureza qualitativa e descobrimos que o seu maior público nos últimos 15 dias foi formado pelo sexo masculino. Como apresentamos na tabela 1, vimos que a quantidade de pacientes do sexo masculino foram 15 e do sexo feminino foram 2. Tivemos apenas um paciente que não quis informar o seu sexo. Através de um gráfico, fica mais fácil perceber que os pacientes masculinos são a grande maioria dos pacientes estudados. Como esse gráfico que contém todas as informações da tabela acima, pode substituí-la com a vantagem de tornar a análise dessa variável mais agradável. Fazer uma análise descritiva é importante, pois nos possibilita a entender e conhecer nosso público, como no exemplo acima. Também podemos agregar a utilização das tecnologias, como o sistema de informações, que nos possibilita coletar, organizar e descrever de maneira mais prática esses dados. Esperamos que esse trabalho tenha sido de grande ajuda para entender um pouco sobre a análise descritiva. Obrigado!